Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Vamos de conteúdo descontraído aqui, galera. Descontraído não, né? Que no final a gente sempre fica com raiva, né, cara? É pra começar a dar risada, sem muito compromisso, depois rouba minha brisa aqui. Vamos falar de o tema em questão, no momento, saúde. Vamos falar do principal ponto de crítica para a saúde hoje, que é o governo Bolsonaro, as suas políticas públicas de saúde. É só ver o resultado aí com a pandemia, a tragédia que a gente vive hoje. É muito porque eles têm se empenhado para potencializar as consequências negativas da pandemia. Então vamos falar de Bolsonaro e saúde? Bom, vamos começar lá na época da campanha do Bolsonaro. Bolsonaro na campanha ele já mostrou muito bem o que ele ia fazer a respeito da saúde, né, com todo o seu vasto conhecimento. É interessante que ele tinha aquele orgulho, inclusive na campanha, de se mostrar o idiota. Aquele que não entende porra nenhuma de nada. Ele gostava de falar isso. E muita gente votou no Bolsonaro justamente por isso, por se sentir representada por aquele idiota. Eu não sei se é porque ele se achava uma pessoa igual ao Bolsonaro e pensava, bom, se aquele idiota deu certo, eu vou apoiar ele porque eu também sou um idiota e se um dia eu der certo na vida, eu quero que alguém me apoie também. Ou era só uma questão de representatividade. O cara é burro, limitado, um animal de verdade, e aí viu o Bolsonaro e falava assim, pô, esse é meu ídolo. E na campanha ele tinha muito disso, né? Não entendia de economia, não entendia de meio ambiente, não entendia de saúde, mas falava as merdas dele, né? Vamos ver o que o Bolsonaro falou na época da campanha. 2018, Bolsonaro estava na região norte do país e estava lá, né? Aquelas questões de entrevista com o público, para fingir que interagia com a galera, né? Olha o que ele falou aqui na entrevista. Deputado, nós temos vivido aqui em Manaus, não só aqui no Amazonas, mas como em todo o Brasil, uma crise na saúde do Estado. Esses tempos agora, a Polícia Federal, mais um excelente trabalho, prendeu algumas pessoas que estavam envolvidas na Operação Maus Caminhos. Caso o senhor, esse eleito presidente do Brasil, qual é a sua proposta para a saúde no Brasil? Proposta para a saúde. Eu teria uma hora para falar contigo. É legal quando ele começa, né? Proposta para a saúde. Eu tenho problema de falar contigo. Quer dizer, ele tá assumindo, não sei porra nenhuma, mas vou falar qualquer merda aqui e você bate palma. Aí ele vai falar o que ele pensa a respeito de saúde. Uma grande gestão clínica. Por exemplo, uma criança que nasceu precocemente, 6, 7 meses, tem um gasto altíssimo no UTI neonatal. Ou seja, ele tá dando um exemplo qualquer dentro do seu vasto conhecimento, ele fala que uma criança prematura tem um gasto altíssimo na UTI neonatal. Tá. Como é que resolve isso, Bolsonaro? E por que nós temos muito prematuro no Brasil? A primeira questão, segundo dizem os médicos, é uma questão de carga. Então, quando se for... Ele falou que a primeira questão, segundo dizem os médicos, esses médicos que sustentam o Bolsonaro nessa área aí, é uma questão de cárie. Cárie dentária. Bom, tem gente que ainda defende nessa relação entre os dois temas, cárie e prematuros. Eu penso que a questão dos prematuros é bem mais complexa, envolve bem questões socioeconômicas e culturais aqui do país. Até o comportamento de algumas pessoas pode ocasionar essa situação, a falta de recursos, a falta de saneamento, de assistência de saúde. Mas ele acha que cárie é o problema. Mas o problema do Bolsonaro não é bem esse, o problema é que gasta muito. O prematuro gasta muito, porque usa a UTI neonatal, entendeu? Economia, ele está falando de saúde, mas na verdade ele está falando de economia. Fazer o pré-natal, a ideia é de imediato você já manda para o dentista, ok? E você economizaria muito no tocante a isso. Percebeu? Ele deixa bem destacado no final, né? Você economizaria muito no tocante a isso. Então ele não está preocupado com o prematuro, com a mãe, com a situação da família ali. Ele está preocupado com o custo. Gasta muito, porra, manter um prematuro aí, uma UTI neonatal. Então vamos ter que cortar isso, cortar custos. Eles veem o Estado como uma espécie de máquina de fazer dinheiro, como se fosse algo privado. Então tem que ter lucro. E o Estado não tem que ter lucro. Coloca isso na sua cabeça. Mas para ter lucro, na visão desses caras aí, tem que diminuir ao máximo os custos para maximizar o lucro. Entendeu? Então vamos cortar esse negócio de neonatal, UTI, gastar com prematuro. Como é que resolvem isso? Contrata os dentistas.
Como é que resolve? Ele tá querendo resolver por quê? Porque gasta muito. E como é que resolve o problema dos prematuros? Contrata dentista. Bom, até agora o Bolsonaro não contratou nenhum dentista pro Brasil, tá? Vamos ver qual que era a outra prioridade do Bolsonaro na saúde. Se fala, por exemplo, em AVC. Uma pessoa cometida de AVC tem uma grande chance de morrer, mas leva em média 40 dias. Que absurdo! Uma pessoa cometida de AVC leva em média 40 dias para morrer. Ele fala, tem grande chance de morrer, mas ainda leva 40 dias. E isso gera custo. Genial, né, mano? A preocupação dele, né, com a questão econômica, né? Não tá nem preocupado com a vítima do AVC, né, e com qualquer outra relação, né, envolvida ali. Ele tá preocupado com o custo. Porra, vai morrer e ainda leva 40 dias. Que absurdo, né, cara? Tem que resolver isso aí. Não pode. Já vai morrer o desgraçado e ainda vai levar 40 dias gastando lá na UTI. É absurdo mesmo, né, Bolsonaro? Como é que resolve isso, Bolsonaro? E nós temos que dar toda a devida atenção a essa pessoa. O custo do UTI é altíssimo. Viu a preocupação dele? O custo é altíssimo. Né? E vai morrer e ainda vai ficar 40 dias gastando muito ainda. Que absurdo. Tem que cortar isso aí. A ideia é, junto aquelas pessoas que fazem o atendimento básico de saúde, também tirar a pressão dessas pessoas e detectar o quê? A hipertensão. Como seria feito com que tipo de profissional? Profissional formado em educação física. Entendeu? Para cortar esse custo altíssimo de manter um cara que vai morrer lá na UTI, ele vai contratar profissionais de educação física. É lógico, faz todo sentido. Uma pessoa mais limitada nessa área ia dizer, não, a gente contrata médicos. O Bolsonaro não, ele está muito à frente. O Bolsonaro não, eu contrato pessoas de educação física, formadas em educação física. De quebra ainda dou lá uma boquinha para os meus militares, né? Com a formação meia boca deles lá, contrato os militares para fazer lá o atendimento básico de saúde. Ao invés de contratar, né, saúde de verdade para o povo, dar condições do povo também, né, ser saudável, né, inclusive financeiramente, ele está preocupado com custo e resolve, né? Contrata dentista para evitar o gasto com o prematuro e contrata profissional de educação física para evitar, né, gastar com um morto-vivo na UTI. Né? Gasta muito. Entende isso? Não, cara, ele nunca se preocupou com questão econômica para pobre, é só para rico, tá? Se ele tivesse se preocupado com questões econômicas para pobre, como pareceu aí, ele não tinha votado a favor da PEC do teto, que cortou gastos, inclusive na área da saúde. E aí tá tudo em colapso hoje aí. Inclusive no próprio governo Bolsonaro ele cortou verba da saúde também. Bolsonaro não tinha votado a favor, por exemplo, da reforma trabalhista, que aumentou o poder de escravidão sobre o trabalhador brasileiro, que hoje não tem direito nenhum, nem de reclamar dos seus direitos. É isso, Bolsonaro foi a favor disso, então ele não é a favor de economia para pobre. Se ele fosse preocupado com pobre, ele não tinha feito uma reforma da Previdência que só ferrou pobre. Não pegou o rico, não pegou os militares, não pegou o político, só pegou pobre, porra! E aí vem dizer pra mim que ele tá preocupado com a economia, mas isso aí já era uma amostra do que o Bolsonaro seria na área da saúde. No final ele vai falar uma coisa interessante, se liga. Isso aí, a gestão clínica, você economiza e muito gasto na ponta. Agora você tem razão, a corrupção corre solta no Brasil. Ele falou que a corrupção corre solta no Brasil, isso aí era 2018. Em 2018 o Queiroz tava a milhão nas rachadinhas lá da família Bolsonaro. Tava a milhão, cara. Tava até no radar da Polícia Federal, mas eles fizeram um esqueminha lá e esconderam o Queiroz antes da eleição pro Bolsonaro ganhar. Porque aí não saiu o escândalo do Queiroz na véspera da eleição, foi só depois. Mas já tava antes, já tava sendo investigado e já ia explodir. Isso aí é uma fraude eleitoral, tá? Alguém avisou o Bolsonaro, esconderam o Queiroz, seguraram o caso para ele poder ganhar, senão explodir um escândalo de corrupção na véspera da eleição de um bandido como ele. E ele vai ficar exposto como bandido. Uma família de bandidos. Praticamente todos os ministérios, em especial o Ministério da Saúde. O que eu pretendo fazer? Caso eu chegue lá, caso o meu partido me dê a legenda, é você botar um gestor na saúde, preocupado com isso, e não preocupado em atender grupos políticos que porventura venham querer lotear esse ministério. Ele vai preparar o ministério para não ser loteado politicamente. E aí quando ele é eleito, sabe o que ele faz? Ele entrega o Ministério da Saúde, assim como outros ministérios, para o Centrão. Ele entregou para o Mandetta, você lembra? Mandetta era um indicado político do DEM.
Então ele precisava, né, comprar o Centrão, o apoio do Centrão para governar. E aí ele entregou vários ministérios para esses caras, entre eles o da saúde, que ele acabou de dizer que não ia fazer isso. É um canalha, né, cara? Mas calma, vai ficar melhor ainda, se liga. Cara, depois que o Bolsonaro vence mentindo desse jeito, né, e falando essas bobagens aí, ele tem lá a formação do seu ministério, né, que ele falou que ia ser um quadro técnico maravilhoso, né, e você viu que é só bandido e gente ruim no governo Bolsonaro, tá? E entregando o Ministério, né, da Saúde pro Centrão, ele chegou naquela época da pandemia, né, ele tentou acabar com a pandemia fingindo que não estava acontecendo nada, que era uma gripezinha, que era a imprensa que estava inventando isso, que era o, sei lá, o China-vírus da vida, né? E aí era uma conspiração para prejudicar o governo dele, que ninguém estava morrendo, que estava enterrando caixões com pedra. Tinha uma galera que seguiu o Bolsonaro que tinha essa ideia, né? E aí a gente foi evoluindo dentro da pandemia e o Bolsonaro viu uma oportunidade. Pô, tá uma oportunidade de eu mexer na economia através da pandemia. Como? Numa agenda política onde eu mate um monte de gente. É uma boa oportunidade uma pandemia. Se morrer um monte de gente, na maioria pobre, de preferência doente e velho, cara, resolvi meu problema. Assistência de suporte para essa galera que precisa de grana aí, morrendo esses pobres, eu não tenho que ajudar eles em nada. Se morrer gente doente, né, eu vou tirar o problema da saúde, né, que está em colapso, porque eu não vou destinar dinheiro para a saúde. Eu vou tirar dinheiro da saúde. Né? Então, se morreu bastante gente doente, porra, já me ajuda pra caramba. E se morrer uns velhos, aí me salva no problema da Previdência. Olha a oportunidade que ele viu ali na questão da pandemia. E aí o Mandetta não se encaixava dentro da política dele, da agenda de morte. Então ele tirou o Mandetta. E aí ele contrata o Pazuello, né, o general. É por isso que o general tá aqui. O general não é um cara da área da saúde, tá? O general é, como diz o Bolsonaro, é um cara da área da logística. Um gênio da logística, né? É aquele esquema de dar um pouquinho de espaço para os militares, para ter um suporte caso ele venha dar um golpe, ou caso alguém queira tirar ele do poder, né? Tem uns generais do lado dele ali, né? E aí dá aquela questão da imposição, né? Ó, general, né? Disciplina, excelência, tal. Ninguém vai questionar um general, por exemplo, né? Ninguém vai ficar zoando o general. Você viu que o cara Bolsonaro desmoralizou as Forças Armadas aí, colocando essa galera no governo, né? Porque expôs quem é. No caso do Pazuello, um general aí de divisas, é isso, cara. É um medíocre, um limitado. Quer um exemplo dele? Bolsonaro colocou ele como ministro da saúde para resolver o problema da saúde bem na época da pandemia, né? Ou concluir a agenda do Bolsonaro de morte na época da pandemia, e falou que o cara era um gênio da logística, né? Olha o que o gênio da logística falou, né? Quando ele já estava dizendo que a pandemia estava acabando. Isso lá, né? Há mais de um ano atrás. Olha o que ele falou aqui na entrevista. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte. Não, nada a ver, irmão. São as datas do hemisfério norte em termos de inverno. E ao centro-sul, sudeste, centro-oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Porra, genial, né, cara? O cara fala de logística, transporte, localização e tal, geografia, e o cara acha que a pandemia já passou o seu auge, já estava acabando, mas foi um pouquinho pior ali na região norte, né, e nordeste, porque são regiões que estão mais próximas do hemisfério norte. Sendo assim, compartilham do mesmo clima do hemisfério norte, né? E lá nos Estados Unidos, na época do inverno, é meio pesada, ali na região do Canadá e tal, na Europa, né? Clima de hemisfério norte, né? Então é um pouco mais frio, quer dizer, é bem mais frio. E aí o Pazuello foi lá e falou, não, é porque a região norte e nordeste sofre mais com o inverno, porque compartilha o mesmo clima. A gente dá risada, cara, mas não pode, não, que esses caras mataram um monte de gente. Mas olha só o tipo de pessoas que o Bolsonaro escolheu, né? As melhores que ele podia escolher. Escolheu esse cara para ministro da saúde. Não entendia nada de saúde, mas sabia tudo de geografia e logística. E aí ele acha que a região norte e nordeste do país, né, tá mais próxima do clima do hemisfério norte. Aí virou zoeira na internet. Zoeira sem limites na internet, cara. É muito meme com um Pazuello nessa época aí. Só que ele já tava matando gente, tá? Tava matando gente.
E não é engraçado. A gente começa pensando que é engraçado. Olha que animal, que estúpido, que burro. Né? Mas olha só, esse cara ajudou a matar quase 500 mil pessoas no país. Sabendo exatamente o que estava fazendo, cumprindo ordens, como ele mesmo disse. Chegou ao ponto agora dele sair do governo demitido, e quando questionado na CPI, né, por que ele saiu do governo se ele acha que fez um bom serviço, ele teve a cara de pau de confessar que, né, fez um bom trabalho e cumpriu a missão dele. Ele falou que foi missão cumprida, quase 500 mil mortes, e ele fala missão cumprida, por isso que eu saí do governo. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. É ou não é um bandido? Isso aí é o governo Bolsonaro na saúde, cara. Depois disso, né, a gente teve, né, agora a questão da pandemia se alastrando e o Bolsonaro tentando se autopromovendo lá no início da pandemia com cloroquina e como é uma mané, um idiota, um covarde, não quis voltar atrás e aí tá matando milhares de pessoas ainda, principalmente no seu gado que tá atrás de cloroquina e acaba matando outras pessoas que não tem nada a ver com o processo, que a galera acredita que a cloroquina cura o coronavírus, né? Serve lá como kit precoce, como dizem eles. E é curioso, né? Porque mata 2 vezes, né, a cloroquina, tá? Primeiro porque envenena as pessoas, né? E atinge alguns órgãos e alguns setores do seu organismo e ficam bem mais vulneráveis a setores que também seriam atingidos pelo próprio coronavírus, pelo Covid-19. Né? Por exemplo, o circulatório é afetado também pela própria cloroquina, além de acabar com o seu fígado. E a galera tomando. Tem outro problema que ajuda a matar na cloroquina. Né? Ela te mata porque cria uma falsa sensação de segurança nas pessoas, que acabam se expondo mais. Quando as pessoas se expõem mais, né, elas se contaminam mais. E aí, esse monte de gente contaminada vai procurar assistência médica, vai sobrecarregar o sistema de saúde que já é falido por culpa desses caras. Sobrecarregado o sistema de saúde, vai morrer mais gente sem assistência. Entende isso? Aumentando a exposição, mais contágio, mais pessoas precisando de assistência, sem acesso à assistência, vão morrer mais gente. Então eles mataram um monte de gente, inclusive com a cloroquina. Mas vamos um pouquinho mais, vamos falar sobre saúde. Né? Vamos destacar aí, teve na CPI a tal da doutora Cloroquina, a Capitã Cloroquina, lembra dela? Eu nem quero saber o nome dessa... Pois é, ela foi lá na CPI... E aí você vai vendo o nível dos médicos que dão suporte pro Bolsonaro. Não só na questão da pandemia, né? Quem são os médicos que adoram o Bolsonaro? Essa Capitã Cloroquina, na CPI, né, falou que o problema da Fiocruz, que ela tinha gravado um vídeo, pelo menos tinha um áudio dela, que ela via pênis. Pênis? Olha aí. Doutora, qual a sua opinião sobre a Fiocruz? É uma instituição de excelência que tem dado grande contribuição para a vacina agora no Brasil, no momento que nós vivemos. Só tem conhecimento de vossa declaração sobre a Fiocruz? Sim. Posso colocar aqui? Pode. Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram a senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora, enquanto estou secretária de governo, e houve um vazamento. Nessa época, isso era constatação, senador, de fatos. Eu acho que o papel dessa instituição de excelência é... Em algum momento da história da Fiocruz, teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim. Não, ela falou tênis. Não, senhor. Não. Não, senhor. Você entendeu? Sei lá, cara, como é que você vai falar. O caráter, o perfil dessas pessoas. Isso é o profissional de saúde que dá suporte ao governo? Tem que ser mesmo, né, cara? Para dar suporte para esse governo tem que ser retardado. Deve ter algum tipo de trauma envolvendo, né, a seleção de pessoas lá no RH do Bolsonaro, que tem que ter algum trauma psicológico envolvendo questão de sexualidade. Então ela via pênis, eu vejo pênis em qualquer lugar. E aí virou meme na internet também. Ela mais uma que virou meme na internet. Porque ela via pênis. Mas ela fala uma coisa que quase ninguém deu atenção, né, como deveria. Ela fala que acha um absurdo porque estava escrito lá em algum lugar na Fiocruz, segundo ela, né, Marielle vive. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão.
como se isso fosse mesmo um absurdo. Alguém protestar contra a morte de uma mulher. Né? Se tivesse lá um cartaz de Marielle vive, né? Qual o problema? Para ela tinha um grande problema. Aquilo é meio que absurdo, né? Ela discorda totalmente disso, por quê? Então ela apoia a morte da Marielle, porque isso aí coincide com o interesse do governo, e provavelmente tem gente do governo envolvida na morte da Marielle. Você entendeu? Ela achou um absurdo. Né? Alguém está falando da morte da Marielle, cobrando a morte da Marielle, homenageando de alguma forma, né, a Marielle porque morreu, foi vítima de violência. Ela acha um absurdo. Para ela é um símbolo de uma coisa amoral, de uma coisa antiética, de uma coisa... Entendeu o caráter, o perfil dessas pessoas? Olha que absurdo, tem uma placa da Marielle vive ali, não sei o quê. Cara, a gente está vendo pênis em qualquer lugar. É questão de trauma psicológico desse povo aí. Teve uma outra que foi na CPI, a tal da Nise Yamaguchi. Essa daí foi esculachada, né? Esculachada na nação, porque é uma medíocre, né? Uma pessoa, sei lá, cara, uma mercenária, né? Que sujeita até a passar vergonha pra ganhar umas migalhas aí. E olha o que ela fez não, né? Olha o que aconteceu com ela, com um senador que deu uma esculachada nela. Bom, primeiro, a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui... A senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus, por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos... Não, senhora, peraí. Um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, nunca cabe para vírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. Me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar, não, para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. De alguém que o viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa. E aí eu vi um monte de gente com dozinha dessa Nise Yamaguchi. Não, que não pode fazer isso com ela, que foi humilhar a doutora, que não sei o quê, do lado da doutora. Nossa, que absurdo. Não, primeiro que desmoralizaram a doutora que dá suporte para o Bolsonaro na questão da cloroquina. Tem que desmoralizar essas pessoas. Você não pode ter dó de gente assim, cara. Não é que pegou pesado. Essa mulher, para não falar outra coisa, ela se porta como autoridade máxima a respeito de cloroquina no governo Bolsonaro. Então você tem que mostrar para as pessoas que ela não tem nada de autoridade máxima. Porque ela não tem preparo para estar naquela posição. Como é que ela vai falar
de uma pandemia, de um vírus, se ela não sabe a diferença entre vírus e protozoário, como ficou bem claro ali? Tem que humilhar para colocar ela no lugar dela, cara. Tem que desmoralizar esse tipo de gente para não estar lá como autoridade pública. Pra galera não seguir esse tipo de animal, esse tipo de monstro. Se é assim que tem que fazer, faz. Se a pessoa não se sente, né, no bom senso de se colocar no seu lugar e falar, não entendo nada disso, não vou me envolver. Não, mas tá lá, né, dando explicação, né, dando orientação pro governo, basear sua política pública de saúde, falando de cloroquina, se ela não entende porra nenhuma de cloroquina, de vírus, de infecção. Mas como é que você fala isso? Né? Porque eles ficam falando, é assim mesmo, eu falo e é isso mesmo. Não, você tem que desmoralizar a pessoa, derrubar a máscara que sustenta eles. Esse é o tipo de médico que dá suporte ao Bolsonaro, cara. E tem mais, tem vários outros médicos, outros exemplos que eu posso dar sobre saúde e Bolsonaro. Não que tenha participado do governo, na verdade, mas faz bem o perfil do médico que segue o Bolsonaro, que faz mito e faz arminha. É o doutor Jairinho. É, doutor Jairinho. Tá preso hoje, né? Vagabundo, bandido. Mas como que ele chegou lá? Ele abençoava o Bolsonaro. Bíblia e arminha. Olha só o que ele fala aí. Querido Jairinho, nosso companheiro que é médico, doutor, ele é laudista, Jairinho. Ele é um médico especialista em imagens. Doutor Jairinho, prazer enorme. Muito obrigado por ter tido o senhor aqui conosco. Queria pedir que Deus abençoe o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que está do nosso lado, né? Costuma brincar com o senhor, né? A gente está ali aguerrido, torcendo para que o nosso presidente faça o melhor para o Brasil, né? Estamos do lado dele. Esse é o tipo de médico que segue o Bolsonaro, que abençoa as pessoas e nas horas vagas espanca a criancinha até a morte. Entendeu? Esse é o tipo de perfil de médico. Eu podia até usar, né, um exemplo aqui e me aprofundar mais em outros, né? Tem o doutor cloroquina, né? Tá cheio de gente, os cloroquiners. Tinha um doutor aí, doutor nada, um enfermeiro, que metia um jaleco, colocava um estetoscópio aqui no pescoço e ficava viralizando nas redes, né, fazendo fake news a respeito da pandemia. E falava que ninguém estava morrendo porque os hospitais estavam vazios e que existia uma conspiração, né, da máfia farmacêutica internacional porque a cloroquina cura, tem como prevenir a questão do coronavírus, que não precisa fazer isolamento. Fica até um número mínimo de mortos, número mínimo de infectados. Aliás, tem pessoas infectadas, mas morrem muito pouco. Por quê? Porque eles já fazem uso da ivermectina. Está matando. E o que está acontecendo na nossa região e no Brasil é que não existe um plano para que venha a ser feito um tratamento precoce. Preste atenção. Estados e municípios estão escondendo leitos, trancando UTIs para ganharem dinheiro na compra de vacinas. Vi lá o UOL, a Veja, a Folha de São Paulo, mais uma vez colocando aqui a hidroxicloroquina, a ivermectina é ineficaz. Pelo amor de Deus, eles estão mentindo. O deputado está usando a pandemia para fazer politicagem. Marcelo Freixo está preparando um golpe nacional. Rio de Janeiro, eu digo nas cidades. Muitos estão morrendo por doenças, por bactérias que já estão dentro do ambiente hospitalar e nos respiradores. Essa busca excessiva de corrupção, de compra de respiradores em cidades. Vocês prestem atenção, fui diretor geral de 5 unidades hospitalares. Não tem como acabar o oxigênio, a não ser que isso seja um ato criminoso. O que está matando é a falta de monitoramento e acompanhamento. Falava de médico, que é para ter um pouco mais de, sei lá, de credibilidade, não era. Uma pessoa que fica simulando o que não é para ter, né, o que não tem, você já entende quem é. Esse cara morreu. Infelizmente, né, cara, para a família dele. Mas, sei lá, talvez tenha ajudado algumas pessoas a não, né, seguirem um vídeo dele, acreditando nas merdas que ele falava. Morreu de coronavírus. Morreu de Covid-19. E aí eu pergunto, mas ele falou que nem matava. E ele disse também depois, em uma outra oportunidade, que existia o kit Covid que prevenia. Será que ele não tomou o próprio remédio que ele pregava para os outros?
Aliás, tem um outro médico também, que foi o autor do kit Covid, porque segundo a galera do Bolsonaro, se você tomar cloroquina e mais ivermectina, remédio para piolho lá no caso, e outras fórmulas maravilhosas, até feijão mágico, esses caras defenderam aí, mas se você tomar esse kit Covid, você fica imortal praticamente. Você não pega nada, você se pegar também é só uma gripezinha, você não vai morrer, não vai pegar, né, processo aí mais grave, não vai ficar entubado, porque na verdade aí os chineses querendo entubar você para te matar, não precisa tomar vacina para os caras não injetar nenhum tipo de chip em você e tal, né? Pois é, o cara que inventou esse kit Covid, esse vagabundo que inventou o kit Covid morreu de coronavírus, cara. De novo, será que ele não tomou o próprio remédio que ele pregava para os outros? É curioso, né, cara? Mas tem um aqui que é sensacional, que é para encerrar o vídeo. Tem um médico, esse médico aqui, ó, mais um que o Bolsonaro gosta. É aqueles caras que defendem o Bolsonaro e com certeza, se puderem, estavam ajudando o Bolsonaro nessa política pública aí. Esse cara aqui, ó, o Bolsonaro fala bem dele, se liga. Doutor Victor Sorrentino, mais que um amigo virtual, um irmão de farda e de fé. Juntos, nós mudaremos o Brasil. Até um dia, se Deus quiser. E é engraçado que o Bolsonaro fala bem desse médico aí, eu não vou ficar citando o nome desse vagabundo, não. Esse vagabundo está em destaque hoje, né, nas redes, porque ele está preso lá no Egito. Está preso no Egito. Preso porque ele assediou uma menina lá. O médico. Já tem aquele perfil que eu odeio. Playboy, elitista, né, tem uma classe médica que é bem corporativista, bem aristocrática, né, e aí eles se acham melhores, superiores aos outros. E aí ele também é digital influencer, né? E aí ele tem lá os seus seguidores, a galera que admira ele, porque ele também faz arminha, grita mito e tal, bombadinho, né? E aí ele vive de ostentação, esses caras gostam muito de ostentação. Digital influencer sem caráter, né? Ou ele tá fazendo autopromoção em cima de ações sociais para gravar e postar na rede. Olha, eu vou doar uma cesta básica para esse pobre aqui, eu vou tirar uma foto. Ó, eu vou gravar um vídeo fazendo uma compra para a família, né, carente. E aí faz autopromoção, ganha milhares de seguidores e ganha muita grana. Ou faz autopromoção com ostentação, mostrando que é o bem-sucedido, o melhor que os outros. Olha eu, médico, olha onde eu tô no Egito. E aí o babaca, esse otário, né, bandido, foi lá pro Egito e foi fazer uma gracinha com uma atendente. Foram comprar papiro, né, dentro de uma loja, e a menina, lógico, que não estava entendendo nada do que o babaca tá falando, né, e ele tava lá fazendo piadinha com a menina. Olha o que ele fez, é nojento, cara, é nojento. Nossa. Olha só a fibra toda ali dentro, vocês viram? Eles fazem, né, vocês viram todo o processo, sendo uma cerveja. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? Não. Ninguém de ferro. Cara, que bom que o Dr. Vitor tá aqui conosco, cara. Gosta do bem duro, do comprido também, fica legal, né? O papiro comprido. Tá, maravilha. É curioso, né, que eles têm esse negócio de ser machista, né? Em qualquer lugar para se mostrar superior. Sei lá, eu acho que eles querem passar aquela impressão, né, de serem superiores porque ele é o macho alfa, né, e tá ali o hétero, e para mostrar que ele é hétero ele tem que ou humilhar as pessoas, né, e tem aquele humor provocativo, que ele é contra o politicamente correto, que não respeita ninguém, que ele é corajoso, ele desafia o sistema, e aí ele vai lá e mexe com a menina, né, faz uma piadinha de cunho sexual. É bem ofensivo, né, agressivo. Porra, o cara tá lá, a menina tá atendendo ele, nem tá entendendo, toda simpática lá, e vai o babaca do turista lá brasileiro, ostentação, gravando vídeo pra internet, e mexe, fala essas piadas. Ele gosta do duro, né? Gosta do comprido, né? É isso. Olha a piada desse filho da puta. De onde será que eu já vi isso, cara? De gente fazendo esse tipo de referência sexual, né? Pra se mostrar superior, né? Pra provocar a risadinha da galera dele. Ah, o Bolsonaro. Falando de uma jornalista, né? E o depoimento do River, né? Hans River. Foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Sabe o que tá acontecendo com esse vagabundo? Ele foi preso. Foi preso. Lá as leis são um pouco mais rigorosas, né? O negócio chicote estrala lá, né? Sabe por quê? Porque lá no Egito, nesse momento, eles estão lá
no meio de, sei lá, um monte de militares no governo, né? Teve lá a Primavera Árabe, aí teve golpe, teve um tumulto lá no Egito, entre outras coisas, né? O governo do Egito ele é muito ligado à religião. Lembra, aqui no governo Bolsonaro também tem dessa, né? Esses mesmos cloroquinas, esses médicos, essa elite, esses bolsominions, eles falam muito de a questão do cristão no poder, né? Tem que misturar religião com política para governar melhor, não é? Eles são contra o Estado laico, que é a separação, né, de política e igreja. Né? Eles acham que tem que governar junto, né? Segundo o Deus deles, tem que governar junto com eles. Né? E aí é aquela questão, né? Se você é contra eles e eles dizem que Deus está do lado deles, então que você é contra Deus. Né? Que absurdo. Se eles estão do lado da pátria e vestem verde e amarelo, se você é contra eles, então você não é patriota. É absurdo, mas é estratégia, tá? É estratégia de convencimento de massa. É de se colocar numa posição, né, que fica invulnerável, digamos assim. E aí esse babaca tá lá, ó, e o Estado lá do Egito, ele é muito ligado à religião islâmica. Uma religião muito conservadora, como eles pregam aqui no Brasil. E lá agora eles estão pedindo direitos humanos, né? Porque não foi por mal a piadinha, né? Aqui no Brasil não é normal assediar um atendente de uma loja, né? Uma empregada. A elite gosta muito disso, né? Liberdade de expressão, é muito mimimi aí, não pode mexer com ninguém mais na rua e tal, só fiz uma piada, liberdade para fazer humor, né? É isso, não é? Então, ó, vai lá defender lá, ó. Né, uma teocracia, não é bem uma teocracia no Egito, mas está próximo disso. A religião islâmica dele, né, aquela parte bem mais conservadora ainda, é muito rigorosa com esse tipo de comportamento. Você não pode fazer piada com mulheres nas ruas. Inclusive ele voltou lá para pedir desculpa depois que ele viu a merda que ele fez, e aí ele encosta, ele põe a mão, coloca a mão na menina, cara. Você não pode tocar fisicamente uma pessoa lá, ainda mais de uma religião dessa. Ah, é contra lá, eles são bem machistas e rigorosos nisso também, bem conservadores. Mulher é uma posse deles. Então você não pode encostar uma posse de ninguém assim e ficar por isso mesmo, é uma questão de honra. Tá preso esse otário. Ele tinha que estar apanhando na cadeia pra confessar o crime, porque ele disse sem querer. Tinha que apanhar, não gosta de pau de arara, tipo ditador aqui no Brasil? Não gosta de militar no poder bem rigoroso? Ele tinha que pegar agora uma galera bem conservadora, religiosa, do jeito que eles apoiam aqui no Brasil. Só que lá na região deles islâmica, ela tem Al-Qaeda, tem Talibã, né? São religiosos bem conservadores. E ser julgado por esses caras. Não querem colocar um ministro do STF aqui, terrivelmente evangélico? Tem que ser julgado por um Talibã, por um Al-Qaeda. Lá no Egito, para ver o que é bom. Um cara da religião islâmica bem conservador. Para ele ser julgado do jeito que ele acha que tem que julgar o pessoal aqui no Brasil. Né, o pobre, o esquerdista de oposição. Não é assim? Né, o antifascista, que absurdo o antifascista no Brasil. Tem que matar, tem que julgar aí. Tem que preservar os direitos da elite. Esse é o tipo de médico, é o tipo de pessoas da classe médica que seguem o Bolsonaro. Estão aí dando palpite hoje. Não sabe a diferença de vírus e protozoário. O outro mata a criancinha nas horas vagas, porque não tem nada para fazer melhor. O outro tá lá assediando mulheres lá na região muçulmana, agora tá pedindo, pelo amor de Deus, direitos humanos, e ele é contra os direitos humanos. Lá é exatamente o perfil de governo que ele defende que seja empregado aqui no Brasil. A outra tá vendo pênis em qualquer lugar e acha um absurdo alguém falar da Marielle morta, protestar contra a morte da Marielle, isso é um absurdo. O outro morreu de coronavírus, mesmo tomando o kit de prevenção lá, que deixa ele imortal. É isso, cara. E o outro, que era ministro da Saúde, acha que hemisfério norte é a mesma coisa, né? Transfere o clima deles para a região norte e nordeste do país. Quando estiver nevando lá na capital dos Estados Unidos ou lá no Canadá, provavelmente vai estar nevando aqui no Brasil também, segundo o gênio da logística, que é também ministro da Saúde do Bolsonaro. Que acha que o problema da saúde é só economia. Então, para resolver isso, basta apenas você contratar alguns dentistas e uns professores de educação física. Resolveu o problema da saúde do país. Falou.